Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje será Adilson Fagundes, que é superintendente de agronegócio da Milhão Ingredients. E o tema da nossa entrevista será: vale a pena plantar milho convencional? Adilson, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Divino. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui para tentar responder a sua questão, que é bem pertinente, principalmente falando da Milhão, que é basicamente o norte que a gente trabalha, que é o milho convencional. Eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar essa pergunta mais para frente, porque com certeza a gente vai ter muita coisa boa para conversar. Adilson, começa contando para a gente quem é a Milhão. A Milhão é uma empresa que trabalha basicamente no segmento de milho convencional, tá? A gente é especialista nisso. Basicamente a gente origina com os parceiros que são os produtores, tem uma indústria que processa, e aí a gente tem vários produtos derivados dela, né, no caso, e estamos nesse mercado há 22 anos, né, a Milhão. Pertence a dois irmãos, que eu brinco que ser empresário aqui no Brasil tem que ser sonhador, né, então é o Leandro e o Luciano Carneiro, né, que tem essa especialidade e realmente tem um know-how enorme, né, para trabalhar com milho convencional e dentro do segmento de ingredientes, né, que aí a gente tem alguns parceiros, né, que a gente acaba não sendo o produto final, mas fazendo a ponte, que aí tem a PepsiCo, a Nestlé, tem vários clientes de renome aí que a gente acaba atendendo. A origem da empresa é onde? Hoje nós nascemos em Umas, né, mas hoje a sede dela fica em Goianira, que é do lado, no caso, que é uma cidade pertinho aqui de Goiânia, né. Então vocês são empresa goiana. Goiânia há 22 anos, né? Em franco crescimento. Agora nós estamos também, a partir do ano que vem, entrando também em mais um segmento, que é o segmento de óleo, né? Então, óleo bruto, e aí vai para a essência, para esse mercado também. Agora te falar uma coisa, acabou que criou esse nome aí, tem que ganhar um prêmio, viu? Não, o nome é bem sugestivo, né? Milhão, literalmente. É uma empresa de... É muito. Adilson, por que a empresa optou por trabalhar com milho convencional? Então, lá atrás, tá? Ela basicamente trabalhar com milho convencional, nós estamos trabalhando com uma demanda reservada, né? Que é nicho, né? Então, ela viu uma oportunidade, né? Porque não tinha muitas empresas. Tem a questão alimentar que está mudando ainda, principalmente falando mais no mercado europeu, né? E aí ela viu uma oportunidade e acabou não só se especializando no milho convencional, mas também nesse segmento, né? E as indústrias hoje que a gente acaba produzindo ingredientes para eles, né? Também tem esse norte, né? Em termos de sustentabilidade, trabalhar com produtos mais naturais, né? Então, isso que acabou norteando lá e acabou virando também uma grande oportunidade, né?
haja visto o nosso crescimento que a cada ano acaba acontecendo em relação basicamente a nossas parcerias que a gente tem com os produtores, né? Então hoje, para você ter uma ideia, a gente trabalha com um universo aí de 40 mil hectares. Para o ano que vem a gente já está pensando em trabalhar com 60 mil, né? E aí a gente precisa de mais parceiros nessa caminhada, né? E aí o produtor rural é o que a gente tem ao nosso lado, né? Lá no início dos transgênicos, eu lembro que tinha uma campanha contra e muita gente falando que aquilo ia dar câncer, que ia matar e não sei o quê, e colocaram um triângulozinho com T dentro, era um rolo danado. Parece que as pessoas estão mais light com o transgênico hoje. Como é que está a demanda mundial pelo milho não transgênico? A demanda continua alta, tá? Mas ainda, quando a gente olha, tem alguns mercados um pouco mais maduros para isso, né? O mercado europeu já é mais maduro, né? O triângulozinho que você brincou aí com a cruzinha, ele ainda existe, né? Ainda tem isso nas embalagens ainda. Só que a preocupação maior ainda acaba sendo o mercado europeu, que é o grande, vamos falar assim, precursor desde lá de trás, né? Dessa onda que acabou vindo acontecendo. Mas já tem outros mercados também olhando com criteriosidade para esse tipo de situação. O Brasil ainda está em crescimento, ainda não é uma coisa muito alta, mas está crescendo. Os Estados Unidos também, né? Então, a tendência, quando eu olho a longo prazo, é de cada vez mais as pessoas estarem olhando para esse tipo de situação, né? De estar olhando para o bem-estar, de estar com produtos menos, vamos falar assim, com menos componentes químicos, né? Acho que isso ainda continua, tá? Qual que é a diferença entre o milho convencional e o milho transgênico? Basicamente, se resume à semente, tá? Porque o milho convencional, ele não tem a introspecção de nenhum gene dentro dele, né? Quando você fala de milho transgênico, ele já tem uma mudança genética, né? E essa mudança genética normalmente está atrelado para alguma praga, né? Ou alguma aplicação de algum produto químico sobre ele, tá? Então essa é a diferença entre as duas. O milho convencional, ele está mais suscetível a pragas e doenças do que o transgênico? Se você fizer essa pergunta, Divino, há 3 anos atrás, tá? Eu ia falar para você que sim, tá? Por quê? Porque você tinha ainda tecnologias na transgenia que não só protegia mais a lavoura do produtor, mas que também tinha um manejo diferenciado, né? Era menos, vamos falar assim, você precisava utilizar menos agroquímico. Só que de 3 anos para cá, infelizmente, as tecnologias estão começando a perder um pouco a sua eficiência quando você olha para a transgenia, né? E hoje, basicamente, é muito parecido, tá? Aí você fala assim, pode ter uma mudança de uma aplicação ou 2 a mais de inseticida? Pode, mas é muito parecido, tá? Antes essa diferença realmente era maior e mais gritante, tá? Não só em termos de manejo, mas também em termos de custo para o produtor. Aliás, você falou de manejo aí. Existe alguma diferença do manejo entre um e outro? Antigamente tinha, tá? Principalmente quando você tinha que fazer o controle de lagarta, né? Que aí basicamente você tinha de 2 a 3 aplicações de inseticida a mais. Hoje em dia praticamente é muito parecido, tá? Adilson, como é que é trabalhado o processo de pesquisa e de desenvolvimento aí dentro da empresa de vocês? Então, quando a gente tem duas unidades, né? Quando você fala da questão fabril, nós temos uma equipe de P&D, né? Muito forte, né? Que faz testes para vários tipos de achar novas utilizações para o milho, os seus derivativos. Em contrapartida, você tem também a parte de atender com a matéria-prima que é o grão. Então, o que acontece? A gente precisa, primeiro, de um grão flint, que é um grão duro, né? Ele tem que ser um pouco mais avermelhado, né? Então, a gente vai atrás dessas variedades, que é o que a gente acaba também estimulando o produtor a produzir para nós do campo, né? E que essa matéria-prima é que nos ajuda no processamento do produto final e entregar para os nossos parceiros, né? Fazer o produto final, que aí entra o Doritos, entra vários outros que estão na mesa de vários do nosso dia a dia, né?
Hoje estamos falando a respeito de milho convencional e eu estou entrevistando Adilson Fagundes, que é superintendente de agronegócio da Milhão. Nós estamos vivendo um período complicado em relação às chuvas, né? Tem chovido muito pouco e, assim, as chuvas muito localizadas. O milho convencional, ele sofre mais com esses veranicos ou não? Ele tem maior resistência? Como é que funciona isso aí? Não, basicamente a planta ela responde da mesma forma, tá? A única pressão que vai ter não é nem em relação à questão de chuva, é mais relacionado mesmo à praga, né? Então, antigamente você tinha assim essa discrepância, igual eu comentei anteriormente. Hoje ela está muito parecida aos manejos, né? Então a preocupação, tanto com tecnologia ou sem tecnologia, continua sendo a mesma com o produtor, né? E ele precisa sim, no final do dia, ter cuidados, né? E acompanhamentos diários principalmente com a lagarta, né? Que é um dos grandes, vamos falar assim, vilão, e também a cigarrinha, né? Em relação aos insumos para o milho convencional, são os mesmos que para o transgênico ou são muito diferentes? Não, é o mesmo, segue as mesmas recomendações, tá? Não tem nenhuma alteração também em relação a isso não, tá? Eles seguem as mesmas. Você falou do mercado europeu, vocês têm atuação fora do Brasil? Temos, na verdade a gente atua, tá? Exportando os ingredientes para 72 países, né? E além disso também a gente vende o produto in natura, tá? Então a gente tem 2 lugares que a gente faz, no caso, essa venda também, tá? Que a gente chama de exportação aqui dentro, que é a parte da trade, né? Além dos ingredientes. Você falou dos parceiros, né? Que vocês precisam de mais parceiros, precisam de mais gente plantando esse milho convencional aí. Vocês participam do processo produtivo junto com esses produtores parceiros? Ou não? Ele vai produzir e tal, só vai entregar para vocês? Como é que funciona essa parceria? Então, depende, tá? No caso, nós temos os dois. Tem clientes nossos, tem clientes nossos que são altamente tecnificados, né? Então, eles já têm o pessoal de fazenda, já tem engenheiro agrônomo lá dentro que acessa e dá toda a consultoria para eles, né? Então, esse caso ele acaba atuando sozinho, né? Mas tem também aqueles menores que a gente precisa de assistência técnica. E aí nós temos 6 vendedores espalhados pelo estado, né, que acaba fazendo esse trabalho também de assistência junto a esse produtor se ele necessitar, né? Dentro dessa unidade de negócio, a gente também é parceiro do produtor, não só, né, no caso de ajudar ele a plantar, mas também direcionar quais são as variedades que a gente precisa, né, que a gente atende aqui na indústria, né? Nós temos a parte de insumos, que é basicamente o agroquímico, o fertilizante e também a semente, que a gente acaba também fornecendo isso para o produtor, dentro de um pacote de venda para ele, né? Então, tudo isso é para auxiliar ele não só na produção, mas também para trazer ele como parceiro, porque a indústria, no final do dia, né, tem algumas demandas e a gente precisa estreitar um pouco mais essa relação, né? E quando a gente olha na originação, né, que gera esse grão que o produtor nos entrega, a gente também tem algumas parcerias com ele em relação a comprar esse grão com um prêmio, que normalmente esse prêmio é mínimo de R$4 por saco, né? Isso é um incentivo que a gente dá. Nesse exato momento, para você ter uma ideia, esse prêmio está chegando a algo em torno de R$10, R$11 por saco, que isso também acaba estimulando o produtor a plantar o convencional, né? Mas isso é sazonal, que a gente acaba prometendo mesmo, Divino, é aos R$4, tá? Isso é o que a gente normalmente tem na nossa demanda com o produtor, tá? Por que está em 11 agora? Então, varia muito por conta da questão, a gente trabalha com B3, né? E hoje tem uma disparidade da B3 com a Bolsa de Chicago, né? Então, essa disparidade acaba também gerando um benefício para o produtor, tá? Só que o inverso também é verdadeiro. Quando Chicago está maior do que a B3, a paridade, para não ficar, vamos falar assim, um prêmio muito pequeno, a gente acaba prometendo para ele esses R$4 por saco de mínimo, tá? Pois é, esses R$4, eles são suficientes para cobrir o custo que ele vai ter a mais ali com defensivos, com
enfim, acaba que ele tem algum custo a mais, né? Então, se torna um bom negócio. Então, eu já vou fazer o seguinte, eu vou lá para a pergunta direto que eu estou segurando desde o início. Vale a pena plantar milho convencional? Vale a pena, tá? Por quê? Eu vou fazer a analogia, começando pela semente, que eu acho que é mais fácil de entender. Você pega a semente hoje transgênica, ela custa ali seus R$1.000, R$1.100, tá? Você vem para um milho convencional, você tem vários tipos. Você tem desde R$1.100 também, mas você tem sementes a R$450, R$500, né? E tem uma coisa que diferencia muito, que é, basicamente, eu brinco muito com os produtores, que é a questão do planejamento dele. O que você está planejando para a tua lavoura? Não, eu quero uma lavoura de alta performance. Então, se você quer uma lavoura de alta performance, você quer produzir ali na faixa de 150 a 200 sacos. Você não aceita menos do que isso. Por quê? Porque o investimento que você fez foi para isso, né? E hoje você tem híbridos, né? No caso convencional, que já te entrega esse tipo de potencial, que antigamente você não tinha, né? Então, o transgênico, ele acabava reinando um pouco mais tranquilo, porque o teto produtivo era um impeditivo no convencional, e hoje já não é mais, né? E aí você tem várias faixas que você consegue encaixar o seu custo e a viabilidade da tua produção, né? Então, a gente acaba também auxiliando, através dessa minha força de vendas, nesse trabalho junto ao produtor, né? Então, assim, vale a pena plantar milho convencional? Com certeza, tá? E, igual eu falei anteriormente, é um mercado que cada vez mais está crescendo, tá? As pessoas estão procurando também na gôndola produtos um pouco mais, vamos falar assim, sustentáveis lá na ponta, né? E isso acaba ajudando também a gente aqui, né? Porque a nossa demanda aqui na indústria, cada vez mais eu sou desafiado a ter mais parceiros. Então, eu comentei, nós temos 40 mil de necessidade, já para a próxima safra nós já estamos indo para algo em torno de 60 mil, e eu preciso de produtor, né? Então, produtor que está me ouvindo, tá? Procurem a gente, né? Nós temos a nossa página da internet, que é Milhão, tá? Que você pode também acessar, tem todas as informações lá, contatos nossos, né? E precisando de ajuda, estamos à disposição. Tem muito produtor que nem sabe se vai plantar milho esse ano. E tem muitos que já desistiram da soja, já vão plantar o milho direto, né? E a pergunta que ficou aqui hoje no ar é a seguinte: vale a pena plantar milho convencional? Eu estou conversando com Adilson Fagundes. Meu amigo, uma certa dúvida que eu fiquei aqui foi o seguinte: vocês precisam de parceiros, então vocês vão fazer algo que seja... Parceria é a via de duas mãos, né? Tem que ser bom para os dois. Vocês fazem barter também? Como é que funciona, nesse caso aí, essa parceria? Então, Divino, a gente tem a área de vendas, né, que é do agronegócio. A gente fornece, a gente consegue atender o produtor, tá, em todos os insumos, tá? Então, assim, a gente vai do calcário, gesso, fertilizante, semente, tá? Só que a semente que o produtor quer plantar? Às vezes não. Por quê? Porque eu tenho 5 variedades aqui que normalmente a gente fornece para o produtor, tá? E por que a gente fornece para o produtor essa semente? Primeiro, que é a semente que eu preciso para a indústria estar produzindo os derivativos do milho. E segundo, porque a gente também faz uma rastreabilidade dessa semente, tá? Aí você fala assim, Adilson, mas por que você faz a rastreabilidade? Não poderia a própria sementeira já vender lá para o produtor, tudo? Sim. Só que pela legislação nossa, tá, a gente tem uma questão de transgenia de 0,9% da semente que ele pode estar vendendo. No meu caso, a gente não aceita esse percentual, tá? A gente é zero aqui, a tolerância é zero. Então, para a gente ter tolerância zero, a gente tem uma parceria com as grandes sementeiras, onde a gente faz a calagem, né? E garante que essa semente que ele está plantando, ela não tem nenhum traço de transgenia, tá? Então, por isso que acaba tendo esse cuidado. Então, dentro desse pacote que a gente fornece para o produtor, tem as modalidades que a gente trabalha para financiamento dele. Então, ele pode financiar
fazendo uma compra normal da Milhão? Pode, pagando em espécie, tranquilamente. Não, eu quero, na verdade, associar isso aqui a uma troca, né? Ao milho que eu vou produzir para vocês. Pode também? Com certeza, tá? Esse é o nosso grande, vamos falar assim, nossa grande operação que a gente faz aqui, tá? Que é a troca. Então, no final do dia, a gente acaba também fornecendo para o produtor, dentro dessa troca, além dos R$4 por saco mínimo, tá? A gente também dá a opção para o produtor de silo bolsa. Por quê? Ele fala assim, Adilson, eu não quero te entregar agora. Você quer receber mais para frente esse milho? Eu quero. Eu tenho onde acondicionar para você. Você paga um plus para mim por conta disso? Pago. No momento que a gente está fazendo a negociação, eu ponho isso dentro da precificação, tá, Divino? Além disso, ele fala assim, eu não tenho, mas eu tenho espaço aqui suficiente para armazenar o milho para vocês. Eu falo, eu te dou o silo bolsa. É um benefício que eu dou para o produtor por ele estar, no caso, fazendo a armazenagem para nós, tá? Sem custo. Então, assim, a gente tem um monte de ferramentas, tá? Que a gente consegue encaixar para o produtor conforme a necessidade dele, tá? Agora, uma outra dúvida que surgiu aqui. O produtor vai plantar o milho convencional, mas o vizinho dele vai plantar o transgênico. O outro vizinho do lado vai plantar o transgênico. Como é que faz, meu amigo? Já que tem que ter contaminação zero. Então, aí, Divino, a gente tem todo um cuidado, tá? Que antes dele plantar, o que a gente faz? A gente faz, na verdade, a verificação diária. Então, tem uma equipe que vai lá, dá uma olhada, e aí, se tiver essa situação que você está fazendo, tá? A gente tenta fazer as barreiras, que são as bordaduras, né? Dependendo do tamanho e do relevo, nem com essas bordaduras a gente consegue mitigar esse risco. E aí, infelizmente, eu sou obrigado a tomar a decisão e informar o produtor que a gente não vai conseguir fazer parceria com ele, tá? Porque isso realmente é uma situação que pode trazer algum desgaste, não só para o produtor, mas também para a Milhão. Você tem uma coisa que a gente não pode estar brincando, tá? É com esse tipo de situação de contaminação. Então, se tem risco, e o risco é alto, tá? E a bordadura ela não é suficiente para mitigar isso, infelizmente nós somos obrigados a falar para o produtor que a gente não tem condição de seguir com a parceria com eles antes de acontecer isso que você falou, tá? Porque, infelizmente, pode acontecer. Muita gente perdeu a janela de plantio. Isso pode complicar um pouco mais essa ampliação de área que vocês estão precisando de ter agora? Infelizmente, Divino, já complicou, tá? Porque, né, basicamente, a soja a gente está vendo que ainda muitos produtores ainda têm áreas para serem plantadas, ou tem áreas que eles plantaram e tem que voltar para fazer o replantio também. Isso, infelizmente, acabou inviabilizando a janela da safrinha, né? Do outro lado, também tem produtor que ainda não plantou soja, mas já está pensando em já seguir com o plantio do milho também, né? Porque o teto produtivo, normalmente, quando você começa a plantar em dezembro, ele tem um teto um pouco menor, no caso da soja, que isso também acaba ajudando um pouco a gente a não ter uma redução tão drástica quanto a gente achava há uns 30 dias atrás, que ia ter desse milho não só verão, mas também um pouco do milho safrinha, tá? Mas infelizmente preocupa sim, e infelizmente o que aconteceu agora nessa última safra, o produtor, é uma pena mesmo. Amigo, daqui pouco mais de uma semana nós temos o Natal. Eu gostaria que você já deixasse uma mensagem aí para os produtores, para os parceiros de vocês. Eu queria deixar aqui um agradecimento primeiro a você, Divino, pela oportunidade, tá? Dizer que a Casa Milhão está aberta, tá? Você também querer visitar, aos produtores também, tá? Que tiver, vamos falar assim, interesse, estamos à disposição. Temos uma equipe aqui altamente qualificada para atender, né? Temos uma indústria, quem não conhece aqui em Goianira, temos uma indústria que é muito bonita também, apesar de ser indústria, né? Mas eu brinco que ela é bonita, sabe? Desejar a todos boas festas, né? Que seja um ano de paz, né, de muitas realizações, e que Deus nos permita, né, mais chuva para a gente poder também produzir, porque no final do dia, né, o que a gente precisa é alimentar uma população
crescimento sempre, né? Então, a gente precisa que vocês, produtores, nos ajude, né, a ficar de pé, porque sem alimento, ninguém fica de pé, tá? Fica aqui meu agradecimento mais uma vez, Divino, a oportunidade. Precisando, a Millennium está à disposição, não só dos produtores, mas também de outras pessoas que de repente têm alguma curiosidade. Fique à vontade, tá? Obrigado. Meu amigo, eu te agradeço e em 2024, fique à vontade para voltar quantas vezes quiser, tá bom? Um abraço, viu? Obrigado. Eu conversei hoje com a Adilson Fagundes, que é superintendente de agronegócio da Milhão Ingredients, e uma empresa goiana, gente, que, olha, chegou em mais de 70 países aí já. Parabéns, hein? Parabéns, é muito bom a gente ver isso. E nós falamos sobre milho convencional. Vale a pena plantar milho convencional? Produtor, pense bem, de repente está aí uma oportunidade boa para você. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.